Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16 e o verso 17. Agora sim, iniciamos o culto nessa noite. Amém? Graças a Deus. Verso 16 diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E você diga amém. Toma teu assento, por favor. Então nós iremos falar sobre a segunda parte do arrebatamento da igreja. E é importante, queridos, nós entendermos essa ação que está para acontecer. Já passamos dessa parte maçante, dessa parte mais didática, que é essa questão de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, enfim, isso são questões didáticas. É importante, queridos, nós como igreja termos o seguinte entendimento, certo? Nós podemos ter muitas linhas de pessoas que pensam a esse respeito. Nós podemos ter muitas linhas de pessoas que formam doutrinas sobre esse respeito. E existem pelo menos 5. Mas todas elas vão concordar nos pontos centrais. Todas elas concordam nos pontos centrais. Não importa, a discussão é pelo tempo. Quando será, quando se dará, se é antes, se é no meio, se é depois. Essa é a discussão. Mas todas as doutrinas, elas concordam em pontos fundamentais como: Jesus Cristo é o Senhor, Ele vem buscar a igreja vai ser arrebatada. Existe um homem que a Bíblia chama de iníquo, o homem mau, que é o anticristo. Ele vai governar, ele vai aparecer. Haverá um tempo de destruição na terra, de grandes flagelos, mas também a igreja estará primeiro no tribunal de Cristo, depois nas bodas do Cordeiro. Quer dizer, por mais que exista variações de interpretação pelo tempo, quando acontecerá, não desfaz o ensinamento de que vai acontecer. Nós podemos não concordar com o dia, a hora, o momento, se é antes, no meio, depois. Podemos divergir nisso por interpretações de versos, por interpretações de versículos. Mas no final nós concordamos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja é a noiva de Cristo, que para a igreja ele vem como o noivo, que para Israel ele vem como o Messias, que para os ímpios que não confessaram ele como Salvador, ele virá como juiz. Nós concordamos com isso. Então não há problema nisso, ok? Existem pessoas que divergem, ok? Podemos divergir sobre questões aleatórias, mas a doutrina central é essa, nós concordamos nisso. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Se é antes, no meio ou depois, é outra história. Vamos falar disso mais na frente. Então vamos pegar aquilo que nos interessa para essa noite. E aí nós vamos falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento, só para recapitular, e aí a gente vai por outro caminho nessa noite, ele já era previsto, predito, já no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, e também em 2 Reis capítulo 2, o verso 13 e o verso 11, nós vamos encontrar duas figuras que já representavam o arrebatamento, que é Enoque e Elias. Hebreus capítulo 11, o verso 5 vai dizer que Enoque, ele foi transladado, ele foi tomado para si, arrebatado, antes do dilúvio. Isso na tipologia bíblica já é um prenúncio de arrebatamento. Enoque representa a igreja. E antes que houvesse o dilúvio, o Senhor já tomou ele para si. Segundo aos Reis, capítulo 2, o verso 13 e o verso 11, a Bíblia vai dizer que Elias,
e as pessoas que estavam com ele já sabiam que ele seria arrebatado. Sabiam que ele seria arrebatado. E a pergunta era: sabem vocês que o vosso Senhor, ele será tomado de vós? E os profetas da escola de profetas diziam: sim, sabemos, calai-vos. Quer dizer, nós não queremos falar sobre isso. E no verso 11 vai dizer, capítulo 2 de 2 aos Reis, que Elias foi tomado para si num redemoinho, tipificando o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja é algo sério, é algo que vai acontecer e nós não temos dúvidas sobre isso. Aí surge então a questão: como será o arrebatamento? Como será? Como será? Primeiro, ele será em um dia glorioso para a igreja de Jesus. Nós estamos em um momento de dificuldade, um momento de assolação, estamos em um momento de muitas dúvidas, incertezas. O que é que nos consola? É saber que Jesus vai voltar buscar a sua igreja. É isso que nos anima. Mas pastor, e depois que ele buscar a sua igreja, ele vai mudar toda a história, todo o cenário mundial. E no final eu vou mostrar para vocês um videozinho curto. Eu vou dividir a mensagem nesse tempo e eu vou mostrar para vocês um videozinho curto, um videozinho de 11 minutos, acredito que seja isso, sobre o panorama da história da igreja, arrebatamento que vai acontecer, e vocês vão poder contemplar isso. Como será? Como será? Então o arrebatamento da igreja é a cessação desse sofrimento, dessa angústia, dessa preocupação, dessas calamidades. Eu vinha no carro falando para minha esposa, dizendo: olha, o nosso país, ele consegue piorar o que está ruim. O Ministério Público está abrindo CPIs contra Distrito Federal e mais 11 estados. Por quê? Porque eles querem que essa pandemia continue. Por que que tem o Distrito Federal e mais 11 estados que vão entrar em vistoria? Pelas roubalheiras, pelas defraudações, pelas irregularidades. Então acredite, existem pessoas que ganham pela desgraça dos outros, e isso tudo vai acabar quando, pastor? Quando o Senhor buscar a sua igreja, quando Ele salvar a sua igreja, tirar ela desse meio, dessa confusão toda. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós temos que estar preocupados, é por isso que nós temos que estar atentos, que nós temos que estar observando o que está acontecendo no cenário mundial. Nós temos que estar atentos a tudo isso e manter a nossa cabeça com azeite, manter as nossas vestes brancas, manter os nossos olhos na terra, mas também no céu. É isso que nós temos que fazer. Estar preocupado com o meio social de hoje, sim, é claro, nós estamos aqui, mas também estar preocupado com a volta de Jesus. Amém? Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Eu posso trabalhar, eu posso viver, eu posso relacionar, eu posso estar envolvido com tudo aqui na terra, mas o meu coração tem que ser dele. O meu coração tem que ser dele. Eu não posso ficar amarrado aqui, né? Então, outra coisa que acontecerá: haverá sinais no céu e na terra. Haverá sinais na terra e no céu. E Paulo escreveu isso à igreja de Tessalônica, e os versículos que nós lemos são o verso 16 e 17, dizendo que ele virá com um alarido, com voz de arcanjo, com som de trombeta, com ordem de Deus. E aí estabelece uma ordem, dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos. Aqui existe duas verdades. No dia do arrebatamento, os mortos vão subir, mas os vivos também vão subir. E aqui na frente eu vou te explicar isso, que o nosso Deus não é um Deus de morto, o nosso Deus é um Deus de vivo. E a Bíblia fala isso, que para Ele, aqueles que dormem nele não estão mortos, eles estão vivos. A Bíblia fala isso. Amém? Então, acontecimento do céu, 3 acontecimentos do céu. Primeiro, alarido. Alarido significa convocação, ajuntamento. Paulo vai usar um termo militar, que é keleuma, que significa simplesmente uma palavra de ordem, dando a entender que o Senhor organizará o seu povo para a grande colheita das primícias. Paulo está dizendo:
Deus vai colocar a casa em ordem. E Ele vai começar a colocar a casa em ordem pela igreja. A voz dele vem para organizar a igreja, para que a igreja possa estar pronta para subir. O Senhor usa uma voz de comando. A voz de comando, para quem já esteve no exército sabe disso, é uma voz firme, uma voz forte, que coloca a casa em ordem, a voz do comando. Quando ele fala, todo mundo baixa a cabeça e sim, Senhor. Paulo usa a expressão queleuma, ordem dada, dá a entender que o Senhor vai organizar. Uma segunda verdade é a voz de arcanjo. Arcanjo aqui é chefe que lidera os anjos. Ele estará em serviço exclusivo na busca da igreja na terra. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo de número 14, o verso de número 14 a seguir. Apocalipse de número 14, o verso 14 a seguir. Nós vamos ver os anjos trabalhando. Aonde, pastor, que os anjos vão trabalhar? No arrebatamento. Vou repetir, aonde os anjos vão trabalhar sob a orientação de um arcanjo? No arrebatamento. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse 14, o verso 14. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. Vamos ler isso de novo. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que está sentado sobre a nuvem, e ele diz: lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois a seara já está madura. E aquele que estava sentado à nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso de número 30 e o verso de número 39. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso 30 e o verso 39. Aleluia, são dois versos que se correlacionam. Verso 30, Evangelho de Mateus, do capítulo 13, se achou, diga glória a Deus. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o que é para colher primeiro? O joio. Aí depois que você colhe o joio, você amarra e lança os feixes para queimar. Então colhei o trigo e o guardai no celeiro. Aí o verso 39 diz, vai trazer a explicação da parábola, dizendo: e o inimigo foi o que semeou, é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os... Quem semeou? O diabo. Quem vai colher? Os anjos. São eles que vão colher, são eles que vão estar a serviço da igreja. São eles que vão vir cuidar da igreja, que vão conduzir a igreja. São eles que virão, que irão nos conduzir pelo mundo espiritual, para que nós não tenhamos que para que nós possamos passar pelas hostes do diabo, pelas potestades que estão no mundo espiritual.
são os anjos que levarão a igreja. Lembra que Daniel está orando? E o texto diz que Daniel no primeiro dia tem sua oração respondida, mas ele vai receber a resposta 21 dias depois. Por quê? O anjo responde: eu vim já no primeiro dia, Daniel, mas eu não consegui passar pelo rei da Pérsia, ou pelo príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia é o demônio que rege aquela região. Então o Senhor libera um anjo de guerra para que possa libertar o mensageiro. Os anjos virão buscar a sua igreja, colher da terra as suas primícias. As primícias de Deus é a igreja do Senhor, a igreja sofrida, a igreja trabalhadora, a igreja vencedora, que não se contamina, que se purifica, que se guarda, que preserva, que está na presença do Senhor. O Senhor vem buscar a sua igreja. Um terceiro elemento que acontece, terceiro acontecimento do céu: trombeta de Deus. A trombeta é um instrumento usado pelo povo de Deus para as convocações como trombeta, sair à guerra, se apresentar diante da tenda da revelação e partida por ordem de Deus. Lá em Números capítulo 10, nós vamos encontrar a ordenança de Deus dizendo a Moisés: construa trombetas. Eu quero que você convoque o povo, Moisés, mas você vai convocar o povo por trombeta. Ele diz como que a trombeta vai ser feita e para que ela vai ser usada. Resumindo esses 10 versículos, quer dizer isso: a trombeta vai ser usada quando nós ir para a guerra. A trombeta vai ser usada quando o povo tiver que vir santificar. Quando o povo for jejuar, quando o povo for orar, quando o povo vier para as festas, você vai usar a trombeta para convocação. E quando nós tiver que sair, Moisés, pelas nossas peregrinações pelo deserto, a partida vai ser dada por trombeta. A nossa história vai terminar aqui na terra, mas nós começaremos uma nova história nos céus junto com o Senhor. E isso acontecerá pelo soar da trombeta. Acontecimentos na terra: os mortos ressuscitarão primeiro. Como a vinda de Jesus para a igreja, o arrebatamento inicia com os que dormem no Senhor. E isso eu afirmo isso constantemente aqui nos cultos. Geralmente eu falo sobre isso. No grego, quando se fala em dormir, é morte. É morte. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar de 3 classes de pessoas que estão dentro de uma santa ceia: fracos, doentes e que dormem. É um progresso, é uma progressão. Ele está fraco, adoeceu e morreu, dormiu. É por isso que a Bíblia manda examinar cada um a si mesmo, para depois tomar do pão e beber do cálice, para que esse não se torne o algoz da cruz, crucificando o Senhor uma vez mais. Os mortos ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Porque a Bíblia coloca essa ordem. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 52. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Aleluia. Se achou, diga amém. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mortos incorruptíveis primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. O corpo será glorificado. O corpo será glorificado. A expressão, entenda isso, o que é um corpo glorificado? Eu fui pesquisar a semântica da palavra para poder diluir e explicar. Um corpo glorificado é um corpo
incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo não sujeito à corrupção ou decadência. É um corpo imperecível, um corpo imortal. O que é um corpo glorificado? É um corpo que já morreu, mas ressuscitou. O que é um corpo glorificado? É um corpo que não está mais ligado a questões da terra. Ele não está mais sujeito às questões da terra. Lembra que Jesus aparece para os discípulos dizendo: calma, vamos devagar aí. Agora eu estou num corpo glorificado, segura. Não é mais como era antes, as coisas mudaram. Aí ele aparece lá na reunião dos discípulos, na próxima reunião dos discípulos, ele aparece, que é quando ele vai tratar com Tomé. E o texto é claro, dizendo que Jesus, ele já não respeita mais a lei da física. Porque a lei da física diz que para mim passar por entrar nesse recinto, eu tenho que passar pela porta. Isso é a lei da física. Existe uma porta de vidro, existe uma porta de ferro, existe um portão de ferro. Agora, quando eu estou fora da lei da física, eu estou num corpo glorificado, a porta de vidro não me segura mais, nem as portas de ferro, porque eu já estou como os anjos, eu já não pertenço mais à física, ao mundo físico, metafísico. Então, quando Jesus ele passa pelas portas, ele passa já pelas paredes, se apresenta dizendo: Shalom Adonai, paz seja convosco. Se dirige a Tomé e diz: paz do Senhor, irmão Tomé. O senhor está bem? Aí Tomé abre a boca e diz: oh Deus meu, Senhor meu. E ele diz: você crê porque você vê? Você queria ver, não queria ver, Tomé? Está aqui a marca dos cravos. Está aqui o corte feito pela lança. Era isso que te motivava, Tomé? Tomé disse: sim, Senhor, agora eu creio que tu és o Messias. Aí o Senhor responde: bem-aventurados são aqueles que não veem, mas que creem. Oh, aleluia. Bem-aventurados somos eu e você. Nós não vimos as marcas, nós não vimos os cortes, nós não vimos os furos nos pés, mas nós acreditamos no poder do sangue de Jesus. Nós acreditamos no poder do nome de Jesus. Nós acreditamos que a matemática dele é melhor do que a nossa matemática. Na matemática do homem, o forte é que vence. Na matemática de Deus, o fraco é que subsiste. Na matemática de Deus, o Golias era grande. Na matemática do homem, Golias é grande. Na matemática de Deus, Davi é grande. Na matemática de Deus, quem chora está desanimado, quem chora é consolado. Deus ele trabalha no oposto do que o homem pensa. Corpo glorificado. E aí o texto diz que os mortos em Cristo ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor, e num abrir e fechar de olhos, estarão na presença do Senhor nos ares, com seus corpos glorificados. A palavra morto diz respeito aos santos que ressuscitaram com corpos transformados em corpo espiritual, que é som pneumático. Assim como Cristo ressuscitou corporealmente, também os crentes salvos ressuscitarão corporealmente. Lucas capítulo 24, verso 39, vamos ler a Bíblia. Lucas 24, verso 39. Lucas 24, 39. Aleluia. Lucas 24, 39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo-lhe isto, mostrou as mãos e os pés.
E não acreditando ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Os vivos serão transformados. Os vivos. Quem são os vivos? Os vivos são os que não foram arrebatados. Então, seria da seguinte forma: se Jesus viesse essa noite, se Jesus viesse daqui a pouco, se Ele viesse logo mais, num abrir e fechar de olhos, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num abrir e fechar de olhos, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, junto com os mortos, aqueles que descansaram no Senhor, e com corpos glorificados estaremos com Ele, sendo o mesmo corpo que ressuscitaram primeiro. Juntos seremos arrebatados e nos encontraremos nos ares. O mesmo poder transformador atuará nos corpos dos crentes vivos. Quer dizer, o Senhor, em uma única ação, Ele vai nos conduzir a se encontrar com Ele. Porque no corpo físico, entenda isso, esse corpo físico aqui não suporta a glória de Deus. Esse corpo, essa estrutura aqui não suporta a glória de Deus. É por isso que quando nós estudamos, e essa igreja é ensinada quanto a isso, nós entendemos que a palavra glória, ela é do grego doxa, e do hebraico galgal. E a palavra Shekinah não é glória, Shekinah é presença. Shekinah não é a glória de Deus, Shekinah é a presença de Deus. Então nós compreendemos que a glória de Deus, ela é pesado demais para que nós possamos carregar. Então quando o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo. Moisés disse: não, o anjo eu não quero, eu quero que o Senhor vá. O Senhor disse: tá, Moisés, então eu vou contigo. Aí Moisés disse: tá, então se tu vai comigo, me mostra a tua face, eu quero te ver. Aí o Senhor responde para Moisés: Moisés, se eu me revelar para ti, você vai morrer, porque você não consegue suportar o brilho da minha glória. Você não consegue suportar o brilho da minha glória. Não, mas eu quero te ver. Então vamos fazer o seguinte: eu vou te colocar entre uma fenda, você vai ficar escondido ali, e eu vou passar. Quando eu passar, eu vou deixar uma partezinha da minha glória para você ver. E o texto diz que o Senhor passou, e pela fenda Moisés viu a glória de Deus. Ele contemplou a glória de Deus. Outro texto vai dizer que Moisés descia do monte, e o seu rosto brilhava como o brilho de um anjo. O problema é que a glória, ela ia desvanecendo, ela ia diminuindo no corpo. Então, num primeiro momento, as pessoas não conseguiam fitar os olhos em Moisés. Então elas foram lá e colocaram um lenço sobre o seu rosto, para que pudessem conversar com ele. Até que chegou o tempo em que não tinha mais glória, já podia ficar sem o lenço. Mas Moisés queria que o lenço estivesse ali, por causa da glória. Porque a glória de Deus, ela é atraente, ela é envolvente. É ou não é, irmãos? A glória de Deus, ela é agradável, ela é prazerosa. Não tem aqueles cultos que a glória de Deus, ela toma conta do ambiente e você não sabe o que fazer. Aí uns choram, outros pulam, outros se alegram, outros batem palma, outros celebram. Por quê? Porque essa é a glória, é o que a glória de Deus faz. Então o Senhor não nos deixou órfãos, então Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos conduz de glória em glória, de fé em fé. Paulo diz que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E aos Coríntios também disse: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O arrebatamento dos vivos implica em livrá-los do período terrível
da grande tribulação. E aí surge a pergunta: pastor, mas que corpo é esse? Que glória é essa? Como que eu posso saber, ter uma ideia desse corpo glorificado? Bom, eu separei 4 pontos para a gente poder identificar o corpo, como que ele é. Vamos lá? Vamos trabalhar a Bíblia? Abre aí, 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João está lá um pouquinho antes de Apocalipse, tá bom? Eu só falo isso porque é mania de professor falar, né? Poder ajudar. Eu sei que você sabe, não me tenha por mal, né? É só mania de professor de querer estar ajudando para facilitar, né? Que às vezes em sala de aula acontece muito as pessoas não saberem onde é que está Eliseu, onde é que está o texto. Elas não sabem. Então daí eu criei esse hábito, está em tal lugar, para ir ajudando as pessoas a associar, né? Muitos hoje já usam as Bíblias eletrônicas, daí é mais fácil, né? Você rola ali e você encontra. Mas quem ainda usa a Bíblia normal, assim, de papel como a gente usa aqui, tem essa dificuldade. Graças a Deus que aqui as pessoas aqui são bons de Bíblia, né, irmão? Então, mas é mania. Não me tenha por prepotente. Eu só estou tentando ajudar você. 1 João capítulo 3, versículo de número 2. 1 João 3, 2 diz assim: como seremos? Amados, agora somos filhos de Deus. O que nós somos agora? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Hoje nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, seremos. Como que seremos, irmãos? Como que nós seremos? É como nós o veremos. Como que nós o veremos? É como nós seremos. Nós seremos semelhante a Ele. Hoje nós não podemos abraçá-lo porque Ele é Espírito e nós somos carne. Mas naquele dia, queridos, e eu creio nisso pela fé, poderemos abraçar o nosso Salvador e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo meu nome escrito no livro da vida, pela salvação. Obrigado, porque seremos iguais uns aos outros. Você pode glorificar a Deus por isso? Uma segunda característica, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 20 e 21, você vai lá em Romanos, Gálatas, Efésios, depois de Efésios vem Filipenses, Filipenses 3, 20 e 21, aleluia, graças a Deus. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: a nossa pátria, porém, está nos céus. Onde está a nossa pátria? De onde esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele vai tirar esse corpo de humilhação e vai nos dar um corpo de glória. Naquele dia, a minha esposa não vai ter mais que lutar contra uma enfermidade chamada lúpus. Missionária Karine não vai mais ter que lutar contra essas doenças, enfermidades que carrega no seu corpo. Você não vai mais sofrer, Léo, pelas suas plaquetas baixas.
Você não vai mais sofrer por diabetes, nem por câncer, nem por pressão alta, nem por pressão baixa. Você não vai mais ter o problema, os problemas neurológicos, os problemas cardíacos, sanguíneos, nada disso mais você vai ter. Por quê? Porque naquele dia o Senhor vai tirar o nosso corpo cativo, corpo da humilhação, do sofrimento, e vai nos dar um corpo glorioso igual ao dele. Vai dizer: chega, acabou o sofrimento, acabou a luta, acabou a dor, acabou tudo isso agora. Agora nós vamos celebrar a vida, vamos celebrar a eternidade, vamos celebrar tudo isso. Aleluia. Lucas capítulo de número 20. Evangelho de Lucas capítulo de número 20. Versículo de número 34 ao 36. Evangelho de Lucas capítulo de número 20. 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Os que, porém, forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro, os que, porém, forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. 36. E não podem mais morrer, e não podem mais, pois são como os, e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Como seremos? Seremos imunes à morte. A morte não terá mais poder. Teremos o nosso corpo igual aos anjos que servem ao Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Isso é corpo glorificado. E aí nós concluímos aqui em Lucas capítulo 20, que Ele é Deus de vivos e não de mortos. 37 e 38, seguimos a leitura. E que os mortos hão de ressuscitar, mostrou a Moisés, no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus é Deus, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos. Então qual é que é a visão de Deus, daqueles que descansam nele? A minha ótica e a tua ótica é: morreu, acabou. Para Ele, você está vivo. Daqui a pouquinho nós já vamos se encontrar. Você está só num sono, só num descanso, né, Jaci? Está só dando uma dormidinha, uma descansadinha. Mas eu já vou te despertar do sono, porque na ótica de Deus, você está vivo. Mesmo que você esteja morto para o mundo, você vive para Ele, porque você dormiu nele. Amém? O corpo natural não suporta a glória de Deus, por isso que haverá essa transformação. 1 Coríntios capítulo 15, 50 diz: mas digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. E aqui eu vou concluir, e quero te mostrar esse vídeo antes que o Amando vá trabalhar. A ressurreição é um ponto fundamental na fé cristã. A ressurreição é o ponto fundamental na fé cristã. Escute-me isso. Se a doutrina da ressurreição for tirada de nossos púlpitos e nós deixarmos de crer nisso, o cristianismo perdeu sentido. É o mesmo que você tirar o purgatório do catolicismo. Tirou o purgatório, acabou o catolicismo. Não tem sentido. É o mesmo que você tirar a reencarnação do espiritismo. Tirou a reencarnação do espiritismo, acabou o espiritismo. Não tem necessidade. Tirou de nós a doutrina da ressurreição. Não tem por que nós estarmos aqui. Paulo disse isso. Se Ele não ressuscitou, ora, então vão é a nossa fé.
Agora cremos porque Ele ressuscitou. E se Ele teve poder de ressuscitar, Ele também vai nos levar consigo para a sua glória. Você pode dizer amém por isso? Então aqui está o corpo dos santos. O corpo dos santos, né, os corpos mortais serão revestidos da imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Será o poder do Espírito sobre a matéria, do incorruptível sobre o corruptível, tá? Aí tem a origem da igreja, né? Ela é chamada em Abraão, ela se torna um corpo vivo pela descida do Espírito Santo, e aí se faz a distinção entre os que servem e os que não servem, o justo e o ímpio. Porquê do arrebatamento, né? Que é para fazer a diferença do justo e do ímpio, para recompensar por todo o trabalho feito a Deus. Deus é um Deus que recompensa, irmãos. Irmãos, acredita nisso? Nosso Deus é um Deus que recompensa, irmãos. Nosso Deus é um Deus de retribuição, é um Deus de amor, é um Deus de zelo, é um Deus de entrega. Por que do arrebatamento? Para premiar os vitoriosos, para não deixar a igreja na tribulação e para vencer a morte pela corrupção. Então nós precisamos entender essa doutrina. E eu acredito que eu somei na tua vida, e agora eu quero somar um pouco mais. Eu quero que você me dê da tua atenção. Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos. Por isso, eu vou te mostrar, baseado na Bíblia, os principais acontecimentos do antes e depois da volta de Jesus. O profeta Daniel afirma que em determinado momento da história surgirá um homem muito poderoso e inteligente, que virá de um cargo político muito importante e conquistará a confiança de muitos. Este homem será aquele que as Escrituras dizem ser o Anticristo. Com seu poder de persuasão e um discurso voltado para a paz e a prosperidade, o Anticristo convencerá os líderes das maiores religiões do planeta que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial que, segundo ele, trará harmonia absoluta a todos os povos da Terra. E quando esse tratado de paz for assinado, algo sobrenatural acontecerá: o arrebatamento. As pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente, quando de repente os jornais darão a seguinte notícia: milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como sumiram. Restaram apenas as suas roupas. As mães estão desesperadas, porque todas as suas crianças pequenas e recém-nascidas foram levadas. O que está acontecendo? Muitos voos foram cancelados por causa dos acidentes, onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo aconteceu com o trânsito. Várias batidas aconteceram ao mesmo tempo ao redor do mundo, e ninguém consegue achar os motoristas. Os hospitais estão lotados com tantas vítimas, mas nem todos conseguem atendimento, pois faltam médicos e enfermeiros, que sumiram também sem deixar rastros. O apóstolo Paulo fala sobre esse arrebatamento da Igreja de Cristo em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Você já parou para pensar no caos que o arrebatamento irá causar em todo o mundo? Milhões de pessoas sumindo do nada,
câmeras de segurança registrando o desaparecimento repentino das pessoas. Esse será o início do fim. Enquanto isso, o anticristo continuará a ganhar espaço e em pouco tempo se transformará no maior líder do planeta. O início do seu governo será de muita paz, pois ele convencerá os líderes de todos os países de que com ele à frente da política, da fé e da economia, tudo caminhará bem e que todos serão felizes. O anticristo será um homem muito complexo, diferente de todos os outros homens que já pisaram na terra. Ele será soberbo, mas ao mesmo tempo gentil. Terá uma postura ameaçadora, mas também transmitirá tranquilidade ao mundo. Sua sabedoria e seu carisma conquistarão a todos e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes do planeta. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Estudiosos do livro de Apocalipse afirmam que durante esses primeiros meses desse novo governo, os palestinos reconhecerão Israel como nação e concederão uma parte do seu território para que um terceiro templo do Senhor seja construído. Em contrapartida, os judeus vão ceder parte da cidade de Jerusalém para que lá seja criada a capital da Palestina. Porém, essa aliança do anticristo só trará uma paz temporária e superficial a Israel e ao seu povo. No início, ela será reconfortante, mas depois de 3 anos e meio, ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos pelos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a felicidade se transformará em dor e muita violência. Será o início do período da grande tribulação. Além disso, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a Terra. Florestas incendiadas, vulcões em erupção, maremotos, terremotos, tsunamis. Tudo isso trará medo e angústia àqueles que ficaram para trás. O profeta Joel escreveu: "Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Economia abalada, cidades inteiras destruídas, pessoas desesperadas, tentando fugir de uma região para outra. Do dia para a noite, o mundo entrará em colapso e a grande maioria dos países enfrentará uma crise jamais vista na história. Diante desse caos, os líderes desses países terão que ir atrás de recursos naturais que ainda geram dinheiro para tentar restabelecer sua economia. E isso causará muitas guerras, pois não haverá recursos para todos. É claro que ninguém estará em boa situação nesse momento, mas algumas grandes potências mundiais se sairão melhor nessa batalha. E imagine só a opressão em cima dos países menores que possuem recursos valiosos, como água, minérios e petróleo. Provavelmente serão massacrados pelos grandes. Nesse momento, as alianças políticas não serão mais as mesmas. Todo mundo será mais egoísta, pois terá suas próprias prioridades. Após destruir os pequenos, os grandes países lutarão entre si em busca de sua sobrevivência e manutenção de sua soberania. Bombas nucleares, armas biológicas e químicas. Tudo isso ajudará a acabar com um pouco de comida e de água que sobraram no mundo. Resultado: as pessoas morrem pela guerra, pela sede ou pela fome. O último cavaleiro do Apocalipse, a morte, reduzirá a população mundial de forma drástica. E os sobreviventes vão se tornar refugiados, migrando de um lado para o outro, tentando escapar do foco dos conflitos entre as poderosas nações. Nesse momento, exércitos invasores atacarão Israel, mas Deus intervirá, protegendo seu povo e derrotando os exércitos invasores. Para isso, Deus usará um terremoto, confusão militar,
e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Depois desse conflito e da quebra da aliança de paz, o anticristo ficará ainda mais poderoso e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sua prepotência será tão grande que ele desafiará o próprio Jesus, que voltará à terra cheio da glória de Deus e o derrotará naquela que será chamada de Batalha do Armagedon. Em seguida, Cristo aprisionará Satanás por 1000 anos. Esse será o tempo de paz e descanso para as pessoas que restaram no planeta. É nesse momento que aqueles que foram mortos pelo anticristo por causa da sua fidelidade ao Senhor serão ressuscitados. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Assim que terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, com o objetivo de destruir o reinado de Cristo. A Bíblia diz que o número dos soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Essas nações irão marchar até a cidade de Jerusalém, porém, Deus enviará fogo do céu e as destruirá completamente. Satanás, então, será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já tinham sido mandados a besta e o anticristo. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. E Deus surgirá do seu trono e todos ficarão diante dele. O livro da vida, enfim, será aberto, e essas pessoas, tanto as vivas quanto as que já haviam morrido, serão julgadas de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Surgirão então um novo céu e uma nova terra, um mundo novo depois do caos total, uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria, uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local, um lugar onde não haverá tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. E ao final do livro de Apocalipse, o Senhor deixa o seguinte recado para você: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.